Bom, o meu repertório era realmente algo que ficava entre Renascença e música do século XX, isso desde os tempos ali da Bienal de Música em 74, 75, quando eu comecei a atuar. Né? Eu estava vidrado na música contemporânea e vidrado na Renascença. Né? E aos poucos eu fui, mas eu procurava ouvir tudo quanto era tendência, né? Principalmente daquela vinda do Segovia, que foi um grande incentivo no início, né? Quando eu vi a Chacone na vitrola do professor Henrique Pinto na Água Rasa, né? Assim, quando a gente fazia audições na garagem, né? Então, eu ficava ouvindo o repertório do Segovia, esperando que um dia eu fosse tocar essas coisas, né? esse repertório. E aos poucos eu fui incorporando esse repertório e quando chegou na época da pós-graduação, eu estava já bem familiarizado com ele, né? E eu percebia, depois de examinar algumas fontes, né, principalmente as cartas do Segovia para o Ponce, né, de Segovia and Ponce Letters, em que eu percebi que essa produção, essa primeira produção, né, que foi para o Segovia, feita a partir dos anos 20, começando lá pela homenagem a Debussy, e depois com o repertório segoviano que se inicia em 23, esse repertório foi decisivo para a carreira do Segovia, para o resto da carreira do Segovia. Ele praticamente montou a sua carreira no repertório, dentro do repertório do século XX, né, com essas obras feitas, né, nessa década. Não é? Então, eu resolvi fazer uma seleção. Não é? Fiz uma seleção e fiz o meu mestrado, e depois do mestrado eu gravei. Não é? Que foi realmente o programa que eu apresentei no mestrado. Já era um primeiro programa em que eu tive a orientação do professor José Eduardo Martins e a gente resolveu introduzir a performance, né, nas defesas. Eu não sei se isso aconteceu com outros colegas, mas eu fui um dos que começou a fazer isso. E eu repeti isso no doutorado com os estudos do Mignone. Agora, depois que eu fiz esse disco, esse CD dos anos 20, eu fui. Alguns anos depois, foi aberto o arquivo do Segovia, que revelou mais de umas 50 obras, entende? Eu tinha levantado por volta de 45 obras, se não me falha a memória, né, agora, mas depois que abriu o baú, o negócio, né, já começa e se inicia, então, uma outra história. Então, de certa maneira, o meu texto já ficou um pouco defasado. Né? Enfim, isso aí é de 1996. Né? Tá. E o doutorado eu terminei em 2002.